Luzes, câmera, ação. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula de Eletrodinâmica, Introdução, né? Começando com a parte de eletricidade, corrente e tensão elétrica. Quando você pensa em corrente elétrica, você pensa num elemento chamado elétron, né? Então vamos entender o que é o elétron. A carga do elétron foi determinada, né, no valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí você fala, o que é carga elétrica? Pensa assim, quando você pega uma partícula, você pensa na massa do elétron. Essa massa, essa carga do elétron, quando você pensa na partícula, você não pensa na massa do elemento? Então, o elétron, você já vai pensar na carga do elétron. Por isso que eu já coloco aqui de cara. Essa unidade, em vez de ser gramas, quilogramas no sistema internacional, essa carga elétrica é medida na unidade coulomb. Coulomb. Em homenagem ao físico de sobrenome Coulomb, tá? Vamos ser bem objetivo aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa carga, toda vez que falar em corrente elétrica, você falou em corrente elétrica, você vai pensar no elétron, e em vez de pensar na massa do elétron, você pensa na carga do elétron, tá? Um elétron. Aí você pensa o seguinte, o que é essa carga elétrica? Primeiro, você imagina um caminhãozinho. Você vai pensar num caminhão. Esse caminhão, na verdade, eu vou associar ao elétron propriamente dito. Certo? Esse caminhão se movimenta. O caminhão, ele carrega uma carga, não é verdade? Mas quando a gente pensa em carga, você pensa na massa, né? Aqui você vai pensar, fazendo uma analogia com a mecânica, a carga, que é associada à massa, como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Então vai acostumando. Então um elétron, um caminhão desse, possui essa quantidade de carga. E nós sabemos que o caminhãozinho, ele precisa de energia para transportar essa carga, é ou não é? Então, quando esse caminhão se movimenta, né, a gente vai chamar isso daqui de corrente elétrica. Corrente elétrica. Então vai vendo isso aqui. Beleza. Aí então eu já associei. Muito bem. O elétron, como o caminhãozinho, né? A carga que o caminhão transporta, que é fácil de você memorizar, porque caminhão também transporta a carga. E a corrente elétrica. Só que eu não tenho só um caminhão, né? Eu tenho N caminhões. Então eu tenho um caminhão, depois vem outro, geralmente enfileirados, tá? E assim por diante. Então, nós temos quantos? N caminhões, tá? Então esse N é a quantidade de caminhões. No caso aí, quantidade de elétrons. Quantidade de elétrons. Muito bem. Cada caminhão transporta uma quantidade, cada caminhão, cada elétron, ele não transporta uma quantidade de carga. Então pensa comigo. Se cada elétron transporta uma quantidade de carga, cada caminhão também transporta uma quantidade de carga. N caminhões transportam o quê? N vezes E, que é aqui a carga do elétron, que eu vou colocar ou como carga do elétron, aqui, eu vou até mudar a carga do elétron aqui, nós vamos chamar de Ezinho, para ficar igual, quando você vai abrir um livro, você vai encontrar assim. A carga do elétron, essa daqui. E N caminhões, N elétrons, vezes a carga que cada caminhão transporta, que é esse aqui, eu tenho a carga total, né? Então aqui eu tenho a carga
Então, nós vamos dizer que esse Q é quantidade de carga. Tá? Quantidade de carga elétrica. Muito bem. Se nós temos, então, vamos dar um exemplo aqui. 10 elevado a 9 elétrons. Então, se eu tenho 10 elevado a 9 caminhões, tá? Caminhõezinhos desses. Vezes a carga que está sendo transportada, a carga total, somando toda a frota, aí eu vou pegar de cada caminhão o E, que é 1,6, vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, é importante você conhecer potenciação. Quando eu tenho produto de potências de mesma base, nós vamos somar os expoentes. Então, aqui nós temos, primeiro, 1,6 eu deixo em evidência. Eu deixo indicado aqui no começo. Agora, como eu tenho uma multiplicação, eu escolho quem eu quero multiplicar. Então, eu vou multiplicar esse 10 a 9 com esse 10 a menos 19. E aí nós temos o resultado, quando eu multiplico as potências de mesma base, isso a gente já viu na aula de matemática, eu somo os expoentes. Então, eu tenho mais 9 menos 19, vai dar 10 elevado a menos 10. Opa, 10 elevado a menos 10, tá? E a carga, porque o número de caminhões, ou o número de elétrons, é um número puro, não tem unidade. Vezes a carga, essa medida aqui, ó. Só tirando aqui para você ver direitinho. Essa medida aqui é o Coulomb, né? Que é o C, que é a carga do elétron, que a gente está associando aí. Então aqui é o Coulomb, tá? Coulomb. Escreve-se assim, com letra minúscula, né? Porque quando eu escrevo com letra minúscula, eu não estou falando do August Coulomb. Eu estou falando da unidade, tá bom? Para você ter uma ideia, quando você pega aqui o planeta Terra, né? Pegando aqui o planeta Terra separadamente, e você for calcular a carga total do planeta Terra, vai dar aproximadamente 1 Coulomb. Então você viu que aqui, comparando, né? Lembrando que 10 a menos 10 é o dividido por 10 a décima, né? Então eu tenho 1,6, tá? Dividido por 10 a décima. E 10 a décima é 1 acompanhado de 10 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Tem 10 zeros aqui? 4, 6, isso. Entendeu? Então, olha lá, a quantidade de carga que está sendo transportada por esses caminhões. Quando nós pegarmos esse Q, que é a conta que eu vou fazer agora, que eu vou dividir pelo tempo, eu tenho a corrente elétrica. Então, qual é a velocidade desses caminhões? Qual é a velocidade dessa carga? Qual é a quantidade de carga por unidade de tempo? Aí eu vou ter aqui a corrente elétrica, que é o que a gente vai calcular agora, tá? Turma, como nós já falamos em quantidade de carga, N vezes a carga do elétron, nós temos aqui, eu queria passar para vocês, dois tipos de condutores. Nós temos dois tipos de caminhos para os elétrons. Nós temos os condutores, né, que são os metais, que eles possuem os elétrons mais livres do que os não metais. Então nós temos os isolantes. Cuidado que, apesar do nome ser isolante e condutor, na verdade eu gostaria que você pensasse assim, o isolante ele dificulta a passagem do elétron. Porque quando nós temos esses materiais aqui que você está vendo agora, o vidro, a mica e o ebonite, já vou falar um pouquinho sobre eles, esse isolante, você tem que pensar que ele dificulta a passagem do elétron. Não é que não passa. Visto que, num material isolante, cuidado, os examinadores estão concentrando um pouco nisso, que apesar dele ser isolante,
se a diferença de potencial for muito grande, você tem corrente elétrica, que é a que eu vou explicar agora, a diferença de potencial. Mas, de qualquer forma, os melhores condutores são os metais. Por quê? Porque eles possuem elétrons livres, tá? O vidro todo mundo conhece já o que é. A mica é um tipo de cristal, né? Então, é um mineral. Um mineral, a mica. O ebonite já é, assim, com uma quantidade grande de enxofre, na verdade é uma resina plástica, tá? Ou melhor, um tipo de plástico, tá bom? Vamos pensar o seguinte, então, aqui, numa corrente, tá? De água. Então, eu tenho aqui uma queda d'água. Aí você fala, professor, por que você está colocando na parte mecânica se é eletricidade? É porque a eletricidade sempre foi e sempre será associada ao movimento, à ideia mecânica da coisa. Tanto é que a gente fala de corrente, etc. e tal, e tem a ver com mecânica. O que você vai pensar aqui, ó? A água, ela cai de uma altura maior, vamos pensar aqui em termos de altura, vou colocar no branco, a altura da queda d'água. Então vamos chamar aqui de altura de H, certo? Quanto maior essa altura, né? Como lá da mecânica você já assistiu a aula, você sabe que energia de posição é chamada energia potencial gravitacional. Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Agora vamos lá. Eu vou colocar aqui um potencial A e na eletricidade este potencial será medido em volt. O potencial A, que eu já vou falar, medido em volt, tá? Na mecânica, energia potencial gravitacional. Na eletricidade, simplesmente potencial no ponto A. E aí, aqui embaixo, nós temos um potencial que eu vou chamar de potencial B, tá? O V, que tem a ver com voltagem. A unidade do potencial será o volt, né? Para você ter uma ideia, lá da mecânica já vimos a unidade joule, né? O volt é joule por coulomb. Joule por coulomb de carga. O que você vai pensar nisso? É a energia que eu dou para cada coulomb de carga, tá bom? Isso é o volt. Então, se eu tenho, por exemplo, um potencial da tomada de 127 volts, eu tenho 127 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica. É a proporção, né? Nessa proporção. Muito bem. Quando eu tenho aqui a molécula de água descendo, essa corredeira, está caindo aqui, uma queda de uma usina hidrelétrica, pode ser uma queda d'água, nós vamos pensar na carga positiva, que é do núcleo do átomo. Porque o átomo, nós sabemos, basicamente, que ele é formado de prótons positivos, que são os prótons, e os nêutrons, né? Prótons e os nêutrons, tá? E aí, o que acontece? Aqui nós temos uma corrente, que eu vou chamar, na eletricidade, de corrente I, tá? Só que essa não é a corrente elétrica, é chamada corrente convencional. Por que isso? Porque assim eu posso associar com a mecânica, entende? Mas nós sabemos que, pense o seguinte, se aqui é a molécula de água descendo, então eu sei que a corrente convencional, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Então agora nós estamos lá pensando em quantidade de carga em movimento, tá? Aquele N vezes Z que eu acabei de falar em movimento. E o elétron é o movimento contrário. Então é fácil de você memorizar isso e começar a aceitar, porque eu confesso que no começo a pessoa tem que aceitar, depois mais pra frente ela vai entendendo, vai amadurecendo a ideia, né? E uma coisa bacana para você entender é que o elétron ele vai do menor para o maior potencial, que é uma coisa esquisita, né, da gente pensar. Mas é isso que você tem que começar a aceitar essa ideia. A carga positiva vai do maior para o menor potencial, enquanto que o elétron vai no sentido contrário.
Então, cuidado com isso também, porque a corrente elétrica é uma coisa, a corrente I convencional é outro sentido, é o sentido oposto. Você vai pegar a corrente dos elétrons, o movimento dos elétrons é um sentido. A corrente convencional que eu vou utilizar nos circuitos elétricos ou eletrônicos é o I, tá bom? Turma, aí você pensa o seguinte, aqui nós temos um circuito, aqui uma aparelhagem qualquer, tá? Aqui um aparelho qualquer, e aqui nós temos uma fonte, principalmente, para começar, uma fonte de corrente contínua. Corrente contínua. Nessa fonte de corrente contínua, nós temos aqui esta representação, tá? Então presta atenção nisso, para você entender como é que funciona esse negócio. Ó, esse risquinho menor, obviamente, é o menor potencial. Esse risquinho maior é o maior potencial. Aqui, na verdade, nós temos uma reação química. Vamos supor uma bateria. Você tem duas placas metálicas, né? Na química você entende isso, que é a diferença de eletronegatividade. Aí você tem juntou as plaquinhas e começa a ter a corrente elétrica pela diferença de potencial entre as placas metálicas. Aí você tem aqui um acúmulo de elétrons de um lado, tá? E aqui do outro lado uma falta dos elétrons, porque na verdade essa parte positiva você tem que entender como a ausência do elétron, porque nós pensamos somente no elétron, tá? O que acontece aqui? Pensa bem, ó, imagine uma coisa aqui com espaço, porque essa representação é bem didática mesmo. Nós temos um circuito fechado e, obviamente, nós entendemos que como tem acúmulo de elétrons aqui e aqui é falta de elétrons, o que eles vão fazer? Eles vão andar no sentido de preencher o espaço vazio. Então esse daqui é o movimento dos elétrons. O elétron vem, aqui está acumulado, tem muita gente aqui. Você chega num restaurante, está lotado, você fala, eu vou no outro, é a mesma qualidade de comida, aqui está lotado, eu vou comer no outro lá que está vazio, né? Que assim eu vou comer mais sossegado, é mais ou menos isso. Então eu tenho aqui o acúmulo de elétrons, eu venho, os elétrons vão fazer assim, eles vão tentar, é o equilíbrio da natureza também, né? Só que a corrente, essa é a corrente verdadeira. Mas o que você vai precisar no circuito para equacionar e fazendo uma analogia com a mecânica é a corrente I convencional. Tá? Aí você fala, professor, o que é essa corrente I então? A corrente I convencional, o que vai valer para nós é o sentido da corrente I, que nesse caso é o sentido horário. Certo? Então vai entendendo bem isso. A corrente I é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor. Opa, calma, o que é isso? Eu tenho aqui um fio, tá? Vou fazer aqui um corte, ó, veja, um tubo cilíndrico, né? E os elétrons passando por aqui. Esta é a área da seção transversal, tá? Que seria, por exemplo, no caso aqui, um círculo. Quando eu faço um corte no fio e olho ele de frente, eu estou vendo isso. Então, a quantidade de carga por unidade de tempo, mas numa linguagem mais técnica, o que é corrente elétrica? É a rapidez com que se transporta uma quantidade de carga. Aquela quantidade de carga, o que nós vimos agora há pouco, é o N vezes E. Quem que era o N? Quantidade de caminhões, que são os elétrons. O que é a carga? Cada caminhão transporta aquela quantidade de carga que era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então aqui é o N vezes E. Na verdade, qual é a corrente elétrica? A corrente elétrica agora é a unidade. A unidade é quantidade de carga é coulomb por segundo no sistema internacional. Isso daqui é o ampere. O ampere é uma palavra francesa, vem do nome, ó. Eu escrevo assim, ó, ampere. Ele tem um acento para cá porque é sobrenome de um francês, né? Tá? E aí é isso que você precisa saber, tá? Que corrente é coulombs por segundo e a unidade coulombs por segundo. E ampere é a mesma coisa. Outra coisa, o potencial em volt,
que é joules por coulomb, ou joule por coulomb simplesmente. Então, mais uma vez, se essa bateria, isso aqui é uma bateria, e eu digo que essa bateria tem 15 volts, significa que ela fornece 15 joules por coulomb de carga elétrica. Tá? E aí, essa quantidade de carga elétrica por segundo é o ampere. Então, vamos continuar com esses conceitos aí. Turma, então, antes de encerrar essa aula, pensa o seguinte, que o volt é a energia que eu dou, que seria o combustível. Vamos pensar lá de novo no caminhãozinho, tá? Você tem o caminhão, que é o elétron. Ele precisa do combustível, que é a energia para transportar uma carga, não é? Ó, coulomb não é a carga? Você não está transportando? Esse é o combustível que ele está queimando para transportar uma carga. É isso que é o volt. A corrente elétrica é quantos caminhões, por exemplo, eu tenho lá, quantos caminhões, né? Eu tenho 50 mil caminhõezinhos passando por segundo por um fio. Se eu tenho 50 caminhões, eu falei 50 mil ou 50 caminhões? 50 mil? Eu tenho 50 mil caminhões passando por segundo aqui. Claro que os caminhões são pequenininhos, né? Porque a gente está pensando no caminhão, o elétron é um caminhãozinho. Se nós temos 50 mil caminhõezinhos passando aqui nesse fio por segundo, tá? Então vamos lá, 50 mil caminhões por segundo. Você vai ter uma quantidade de carga por segundo, por quê? Cada caminhão tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 50 mil caminhões, porque cada caminhão tem isso, então vezes 50 mil, eu tenho a corrente elétrica, né? E aí, nós temos uma grandeza, medida corrente elétrica ampere. Muito bem. Outra grandeza é o volt, associado a isso. O volt é a energia por coulomb transportado. Então eu falo para você, olha, eu preciso de 50 litros de gasolina para transportar uma determinada carga. Esses 50 litros de gasolina ele vai transformar em energia. Então o transporte dessa carga, pensa bem, o transporte dessa carga, ele necessita de energia. E essa relação diz isso, né? E existe uma relação entre o volt e a corrente. Tanto é que se você precisa de uma energia para transportar uma quantidade de carga, né? Você tem associado a isso uma corrente. Se você não tiver o volt, se for 0 volt, se não tiver essa diferença de potencial, nós não vamos ter a corrente. Quer dizer, se não tenho combustível, eu não consigo fazer o caminhão andar. Se eu não faço o caminhão andar, eu não tenho a corrente, tá? E aí existe agora, aí vem a lei de Ohm, que relaciona o volt com a corrente. Aí eu preciso saber, mas qual é a relação entre o volt e a corrente? É isso que a gente vai ver na próxima aula.